voltar para a matéria? Vamos voltar. Colocar um texto bíblico muito importante, que é Judas 3. Então, se você não tem dificuldade para localizar Judas na Bíblia, é um novo convertido, eu vou dar uma bitolinha para você. Abra sua Bíblia de trás para frente, é o segundo livro. Abra ao contrário a Bíblia, o último Apocalipse, o penúltimo Judas. Nunca mais você vai esquecer como localizar Judas na Bíblia. Mas olha o que está escrito no slide. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha que palavra poderosa. Então, o escritor, esse Judas aqui, não o traidor, esse Judas é Judas, irmão do Senhor, irmão de Jesus. Então, o que ele faz? Ele escreve com diligência, com todo cuidado, muito criterioso, acerca da salvação comum. E o que é a salvação comum? Quando eu, quando você, quando a senhora, quando o senhor, quando nós olhamos para o Calvário e nós descobrimos, porque nós somos impactados pela palavra, por meio do Espírito Santo que falou conosco primeiro, nós descobrimos que Jesus Cristo é mais do que um fundador de religião, como ensina a maçonaria. Que Jesus Cristo é mais do que o iluminado, como ensina a nova era. Que Jesus Cristo é mais do que um profeta, como ensina o islamismo. Que Jesus Cristo é mais do que um Deus com letra minúscula, como ensinam as testemunhas de Jeová. Que Jesus Cristo verdadeiramente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar, para nos justificar, que ele morreu, verteu seu sangue na cruz para nos salvar. Quando nós decidimos, quando nós entendemos, primeiro, que somos pecadores e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia fala que nós somos salvos, nós somos libertos, nós passamos a ter o direito de um dia morar nas mansões celestiais. Olha que coisa maravilhosa de passar a eternidade junto de Deus. Porém, ele fala que precisa batalhar. Batalhar pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos, para a igreja, para nós. Essa fé que nós temos, essa fé que me faz aqui estar ensinando a palavra de Deus, essa fé que faz a senhora aí no seu lar aí de manhã já ligar o seu televisor e ficar aprendendo, que o senhor que está em casa neste momento já ligado na programação, é essa fé que te dá sempre o desejo de ouvir as coisas de Deus, de aprender as coisas de Deus, é essa que nós precisamos batalhar. Por que batalhar? Porque existe um ser, o nosso adversário, que já morou lá naquele lugar um dia, e ele foi expulso de lá, com milhares de seguidores, e ele tenta de todas as formas destruir a nossa fé. E um instrumento que ele utiliza para destruir a nossa fé é a falsa religião. Então, nós precisamos batalhar. E o que é batalhar? Não é uma guerra material, não é uma guerra física, uma guerra bélica com os instrumentos desenvolvidos pelos homens, não. É uma guerra espiritual. E como eu venço essa guerra espiritual? Estudando, aprendendo, pondo em prática a palavra de Deus. Olha que bênção que é esse assunto. E é isso que nós faremos. A partir de agora, nós vamos percorrer esse ensino entendendo, por exemplo, sobre a existência de Deus. Existe um grupo denominado ateu, o ateísmo. Este grupo nega a existência de Deus. Você já encontrou com algum ateu? Já encontrou? Agora, tem dois tipos de ateus. Você sabia disso? Tem o ateu prático e o ateu teórico. O prático é aquele que não está nem aí, fala, não quero saber, não existe Deus, não me interessa, eu não creio em nada, não quero nem ouvir falar sobre o assunto. E tem o teórico. O teórico, ele desenvolve material, ele desenvolve argumento, ele tenta por A mais B provar que Deus não existe. Esse é o ateu teórico. Mas
Mas eu vou pedir até para pôr na tela o slide que fala que existem apenas dois meios, olha aí na tela, existem apenas dois meios de se provar que Deus não existe. Você sabia disso? Só existem dois meios de provar que Deus não existe. Vamos ver quais são os dois? Primeiro deles, se a pessoa que acha que Deus não existe tivesse condição de ir em todos os lugares, o The Flash, todos os lugares simultaneamente, examinar tudo, o mundo espiritual, o mundo material, tudo, aí ele poderia chegar à conclusão e falar, não, olha, eu fui em tudo quanto é lugar, material, espiritual, vi tudo, e realmente Deus não existe. Mas tem essa possibilidade? Eu pergunto para a senhora, para o senhor, para o moço, para a moça, vocês que estão me assistindo, tem essa possibilidade? Não tem. Então essa forma já está descartada, não dá para provar, porque não tem como realizar este teste. O segundo, se viesse um ser de um outro lugar, e falasse para essa pessoa, não, eu fui em tudo quanto é lugar, realmente Deus não existe. Mas existe esse ser? Você já viu alguém? Não tem esse ser, não tem. Ou seja, logo não tem como o ateu provar. Aliás, só pelo fato do ateu querer provar, ele já tem um problema. Porque para que eu vou provar uma coisa que não existe? Não é? Por exemplo, que eu diga, eu poderia dizer para vocês aqui, ó, olha, aqui do meu lado tem um leão. Aqui do meu lado tem um leão. Não tem leão. Agora, para que eu falaria? Ó, vou provar para vocês que aqui do meu lado tem um leão. Se não tem nenhum leão, eu não preciso provar nada. Já não tem. Para que eu tenho? Não tenho nem que falar sobre o assunto. Então, a preocupação do ateu, a preocupação que ele tem de provar que Deus não existe, alguma coisa já está errada. Para que essa preocupação? Se Deus não existe, ele não tem que se preocupar. Tá certo? Mas tem outro grupo. Agnosticismo. Eu vou pedir para colocar na tela. Então, o agnosticismo é formado pela palavra a, que quer dizer não, e o substantivo conhecimento. Então, gnose quer dizer conhecimento, conhecer. E o que esse grupo faz? Primeiro vamos ver o que o gnóstico faz. O gnóstico tenta conhecer Deus não pela fé, mas pelo intelecto. Pelo desenvolvimento do intelecto, da psique. Então ele tenta, por meio de conhecimento, não pela fé, descobrir Deus. Vai mexendo. Só que quando a gente coloca o A na frente, o A, ele significa negação. Então, agnóstico, ele nega que dá para conhecer Deus por meio do conhecimento. Fala, não adianta estudar, não adianta procurar saber, não tem como. Não tem como conhecer Deus por meio do conhecimento. A gente chega até um limite, depois não dá mais. Então, agnóstico, ele pensa assim. Então, tanto o gnóstico, que quer ficar só por meio do conhecimento, buscar Deus, conhecimento filosófico, enfim, e o agnóstico, os dois estão errados. Dá para conhecer Deus, mas a primeira coisa, primeiro elemento que Deus exige do ser humano para conhecê-lo é a fé. Sem fé é impossível conhecer Deus, tá bom? E o deísmo, vou pedir para pôr na tela o slide, admite a existência de Deus, porém rejeita a sua completa revelação à humanidade. O que significa isso, o deísmo? Eu vou falar, só que não é agora não.